Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje é o dia que eu vou falar de Maria Mulambo da Estrada e também nesse vídeo dar um contexto sobre por que existem pombagiras da estrada, o que é essa falange, porque muita gente vai ligá-las à cigana da estrada e não é o caso, tá? Não é o caso, certo? As ciganas da estrada têm outro contexto, um contexto, claro, cigano. Por incrível que pareça, a história que eu vou contar aqui de Maria Mulambo da Estrada tem a ver com ciganos. Mas é uma particularidade, uma coincidência, tá? As entidades que são da estrada, Maria Padilha da Estrada, a menina da estrada, as mulambos da estrada, certo? Elas têm algo de diferente. Então eu vou contar a história da Mulambo, mas antes eu vou explicar do que se trata ser da estrada. A falange da estrada é a falange inadequada, certo? Estou falando do quê? O que significa isso? Vamos pegar Maria Padilha como exemplo. Quando você pensa em Maria Padilha, você pensa no quê? Uma mulher do cabaré, possivelmente, porque Maria Padilha tem a fama de ter sido uma cafetina, uma mulher que usa roupas vermelhas, uma mulher que tem um envolvimento com o tranca-ruas, uma mulher que tem um aspecto mais duro, mas que ela é muito bonita, extremamente vaidosa, segura de si, com autoestima elevada, beirando até um pouco a arrogância. Essa é a Maria Padilha, né? Linda, como uma rainha, certo? Esse arquétipo de Padilha existe para a maioria das Padilhas. Se uma Padilha vem e diz, eu sou Maria Padilha da Estrada, ela é Padilha só no nome, porque o que ela vai ser enquanto pessoa não arca com aquilo que se espera da falange. Entende? Tô falando o que exatamente, para explicar melhor. Bom, uma pombagira que é da estrada, ela vai estar na falange da pombagira, então, se ela é Maria Padilha, ela está na falange das Padilhas, compartilha os mesmos objetivos, tem os mesmos poderes, mas ela age por conta própria. Ela destoa, sempre destoa. Então vocês já viram, por exemplo, você conhece uma Maria Padilha, vai num terreiro, tá lá incorporada no médium, e ela se comporta de uma maneira que você vai saber que ela é Padilha depois, porque só de olhar para ela você pensa que ela era uma mulambo. Ou porque ela tá muito espalhafatosa. Você olha para ela e você pensa que ela é uma rosa caveira, porque ela tá muito séria. Ou seja, ela diz, eu sou Maria Padilha, porém, contudo, todavia, entretanto, ela não se comporta como Padilha. Ela tem um comportamento diferente porque ela tem uma história diferente, certo? Então isso, as entidades que são da estrada, elas estão percorrendo uma jornada de oposição, tá? E não é um demérito, é só para entendê-las. E aí agora que eu disse isso, eu vou contar a história da Mulambo da Estrada. Lembrando que existem várias Mulambos da Estrada. Às vezes eu até me irrito, gente, de ter que lembrar dessas coisas, porque é o básico, né? É o óbvio do óbvio. Mas as pessoas, sei lá, o povo não gosta de saber das bases do culto, né? Culto de entidades. Então, lembrando, o culto de entidades trabalha com nomes de falange. Quando se fala de Maria Mulambo da Estrada, não se está falando de uma mulher. São várias que usam este nome, estão nessa falange, certo? Vou contar a história de uma delas. Então, esta Mulambo da Estrada que eu conheci, a história dela é assim, tá? Ela era uma Mulambo tradicional, como todas não, né? Como a maioria. Ela é uma mulher que veio da pobreza e se torna muito rica. No caso dela, ela era uma cafetina, dona de um cabaré. Você sabe que a grande maioria das pombagiras vem da prostituição e isso tem um contexto histórico que faz todo sentido. Mas não é disso que vamos falar agora. Essa Mulambo, ela era uma dona de um cabaré, então já imaginem, ela toda com seu vestido roxo, né? Aquele vestido lindo, no cabaré aberto, os clientes lá no salão com as moças, clientes subindo para os quartos com as moças e a Mulambo andando pelo meio do salão, rindo e brincando e bebendo, uma Mulambo de pele negra, com seu cabelo armado e tudo, linda, linda, linda. Ok.
Quando você pensa nisso, você vai pensar na realidade em qualquer mulambo, que muitas têm esse comportamento. Aí acontece o fator da estrada. Essa mulamba, ela vai conhecer um homem. Então você vê que eu tô contando a história dela, mas eu tô começando pela metade, tá? Porque ela teria uma história prévia. Como ela começou a vida muito pobre, ela foi conhecendo tanto a espiritualidade quanto a maldade do mundo, e ela consegue comprar aquele casarão, mesmo sendo negra, o que era uma coisa inusitada, mas ela consegue, né? Ela usa ali de amigos que eram brancos para assinar como donos, mas eles não eram, a dona era ela. E ali ela tem a sua fortuna. Então, durante anos, os primeiros 30 ou 40 anos de sua vida baseados nisso, crescer, sobreviver e ficar rica. Ok, mas a história dela mesmo, que vai torná-la mulambo da estrada, acontece no meio disso, no meio da história. Ela já tinha chego no patamar de uma mulambo. Ok. E aí? E aí que ela vai conhecer um homem, um francês. O Brasil, na época colonial, nessa época o que tinha aqui era estrangeiro, né, gente? Poucos brasileiros. A maioria eram estrangeiros que vinham para cá para colonização. Esse francês, ele vai ver ela, vai achar ela muito linda e diz que quer casar com ela. E essa mulambo, ela estava um pouco cansada da vida do cabaré. Ela lutou para ter o cabaré, mas vocês sabem como são as mulambos, tá? Elas mudam de ideia do nada. Mulambo, nenhuma mulambo trabalha com coerência. Mulambo é sempre fora da curva. E o francês diz: casa comigo. Vamos embora para a França e lá vamos ser muito felizes. Ela olha para ele, aquele homem, dizendo para ela ser esposa dele e tudo, e sabe o que ela diz? Só se for agora. e vai embora com ele. Mas como é isso, ir embora? É claro que ela não vendeu o cabaré dela. O cabaré ficou lá. Continuaria sendo dela. Colocou outra moça na administração, tá? E ela foi com esse homem no sentido de sair do Brasil. Mas o Brasil, ele, nessa época dessa mulambo, só partiam os navios internacionais de Salvador, lá na Bahia. Salvador foi a primeira capital do Brasil, primeira capital do Império, né? Muito tempo depois que vai ser o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ali não era muita coisa ainda. Então ela vai pegar, ela estava no Rio de Janeiro, tá? Ela vai até o porto do Rio de Janeiro, pega um navio até Salvador e lá vai se hospedar em uma estalagem, em um local assim, para esperar o dia de sair o navio para ir para a França, que já era um outro navio, era um transatlântico, né? Iria atravessar os oceanos para ir para a Europa. E o que acontece é, ela levou muito dinheiro com ela, levou roupas maravilhosas, levou tudo. E está lá festejando com aquele francês que era o noivo dela, um homem muito lindo, muito interessante. Ela bebe todas e dorme naquele hotel que ela estava. De manhã ela acorda e cadê o francês? E cadê as roupas? E cadê o dinheiro? Ela levou um golpe. E ela não esperava. Por quê? Porque quem costumava dar golpes era ela. Mas você sabe, né? Um dia da caça, outro do caçador. Vocês pensam o quê? Que ela ficou desiludida e tudo? Vocês acham que ela estava apaixonada pelo homem? Não estava. Ela só queria era alguma coisa que despertasse nela a vontade de viver. Ela queria motivação. Então ir embora para outro país parecia uma coisa boa, tá? Então ela não chorou de amor. Não foi isso não. Ela ficou com raiva porque ele levou o dinheiro que ela tinha. Era todo o dinheiro dela? Não, não era. Antigamente não tinha banco, né, gente? Você não sacava dinheiro. O dinheiro ele era guardado em casa. Havia até bancos, tá? Mas não para a população de um modo geral. Banco era uma coisa muito difícil, muito diferente do que é hoje. Então, ela levou ali 2 ou 3 baús cheios de moedas de ouro. Esse homem sumiu, né? Esse francês sumiu no mundo com as roupas dela. Ela ficou com a roupa do corpo. Ela acordou, o vestido dela que ela tinha jogado no chão estava lá ainda. Ela vestiu ele, olhou em volta, não tinha nada, nem como pagar a conta do hotel. Então ela faz o quê? Que ela é bem doida. Ela foge do hotel pela janela. Porque iam bater na porta e iam fazer ela pagar a conta. Ela não tinha como, ela ia ser presa. Se lembrem, ela era rica e tudo, mas ela era uma mulher negra. Naquela época tinha a escravidão. Os negros alforriados, eles tinham direitos, mas não como os brancos.
Então ela não era maluca, né? Ela falou assim: eu vou me dar mal. Ela sai pela janela, dá um jeito, pula e foge. E daqui a pouco tá ela no meio da praça, tá? Lá no Pelourinho, no meio da praça, sentada no chão, com o seu vestido, que era um vestido muito bonito, mas sem ter o que fazer. E ela pensou: eu não acredito que eu vou ter que rodar bolsinha aqui para conseguir uns trocados para voltar pro meu cabaré. Que para ela já tinha parado de se prostituir há um bom tempo. Ela não era mais uma moça da prostituição, ela era uma cafetina. Ela pensando: eu não acredito que eu vou ter que ir para uma esquina fazer o trabalho de novo para conseguir umas moedas para voltar de navio para minha casa. E aí ela tá ali muito brava, com fome, porque não tinha dinheiro para comer, e ela escuta uma algazarra, sabe? Barulho de pandeiro, de viola. Ela olha assim pro lado e ela vê uma caravana cigana passando. Bom, o Brasil era cheio de ciganos, tá, gente? Não era uma coisa inusitada, ela não estava vendo uma coisa rara. Tem até uma história bem interessante. Lá no Rio de Janeiro, tinha uma rua, e nessa rua é uma viela, esqueci o nome dela, é bem famosa. Morava o governador do Rio de Janeiro, nessa época colonial. Pois ele faz questão de mudar dessa rua, porque nessa rua tinha muitos ciganos. Aí você pensa, 1 ou 2 ciganos? Não eram 1 ou 2 não, tá? Eram muitos. Eles eram centenas de milhares, tá? Depois vem o preconceito, eles vão diminuindo, né? Muita violência, infelizmente. Mas nessa época, eles vinham aos montes pro Brasil. Então, tinha muito disso, né? Caravanas ciganas indo e vindo. E ela olha pro lado e mais uma caravana passando. Mas aí ela vê um rapaz, um homem já, mas ele tinha um aspecto jovem, na frente tocando ali a violinha. Por quê? Os ciganos trabalhavam com comércio e outras coisas. Eles tinham que chamar a atenção, tá? Para que as pessoas fossem até eles comprar especiarias, incenso, joias, perfumes. Eles trabalhavam com isso. Na verdade, se você fosse daquela época e quisesse fazer uma oferenda para uma pombagira, era só encontrar um cigano que ele tinha para você todos os ingredientes. Eles sempre vendiam esse tipo de coisa. Só que ela bate o olho naquele homem que tá ali dançando e cantando para chamar a atenção. Por quê? Porque eles não podiam, os ciganos sofriam preconceito. Ele não podia gritar: gente, eu sou um cigano e estou vendendo uns badulaques aqui. Não, ele iria ser preso. Então ele ia cantando e dançando músicas espanholas para que as pessoas olhassem para ele e o identificassem como cigano. E aí fossem até ele. Então ele tá ali e aí ela bate o olho e vê o rosto dele. E na hora ela percebe que é o cigano Pablo, que era um antigo cliente do cabaré da época que ela era prostituta, quando ela era bem nova. E ele não era só um cliente, ele era amigo dela. Não via ela faz um bom tempo, mas ela lembrava que ele era amigo. E ela corre até ele e ele já abre um sorriso, né? Mulambo, quanto tempo eu não te vejo e tudo mais. E ela diz: meu filho, você tem dinheiro aí para me arrumar? Porque eu tenho que ir embora. E não tenho como. Ele diz: olha, Mulambo, eu acabei de mandar uma parte aqui do meu povo, da minha família, de volta para Espanha. Por isso que eu tô aqui em Salvador, por causa do Porto. Então eu não tenho dinheiro aqui comigo, porque eu usei tudo para comprar a passagem deles. Eu não tenho como te ajudar agora. E a Mulambo olha para ele e diz: nossa, uma pena, mas eu entendo, muito obrigado. E ela vira as costas e vai indo embora. E ele diz: tá indo aonde? Tá doida? Você não tem dinheiro para ir para sua casa? Nós estamos indo para o Rio de Janeiro. Aí ela falou: vocês vão de navio? Ele falou: nós somos ciganos, meu bem, nós vamos andando. Imagina a cara dela. Andando de Salvador até o Rio de Janeiro? Se lembrem, gente, que nessa época não haviam estradas. Parte do caminho era por algumas algumas pequenas estradas de terra, sabe? Trilhas abertas na mata, e outra parte era fluvial, era com barquinhos, não eram grandes navios, barquinhos pelos rios, tá? Descia-se ali o Rio São Francisco e outros rios para ir vindo, né? Para ir vindo mais para o sul. E ele disse para ela: você quer o quê? Eu sou um cigano, eu nasci com as pernas fortes, foi para andar. E ali atrás tem a carruagem e um burrinho puxando a carruagem, e não tinha ninguém na carruagem, a carruagem com os produtos. Todos os ciganos estavam a pé. É o costume.
Ou era, né, na época. As outras ciganas não gostam muito da Mulambo não, tá? Acham ela esquisita, acham ela vulgar. Por acaso elas estavam erradas? Mulambo é um pouco esquisita. E ela é bastante vulgar. Ela gosta de ser, tá? Isso não é uma ofensa. Ela gosta de ser assim. E ali ele diz: vem com a gente. Você vai ter proteção, porque ninguém vai mexer com você. E se no meio do caminho a gente conseguir dinheiro, eu te dou. E você pega um navio em qualquer porto que tenha. E ela falou: vamos então. Né? Ela tava ali pra tudo. E ela entra ali no grupo dele. Logo, as moças, as outras ciganas, se afeiçoam a ela. Não gostavam dela pelo preconceito. Porque Mulambo tinha fama de prostituta. Não só fama, como de fato ela foi. E isso era uma coisa ruim na época, e ainda hoje sofrem preconceito, né? Mas convivendo é diferente. Elas entenderam quem é a Mulambo. Mulambo é alegre, é gentil. Quando gosta de alguém, ela é muito gentil. Logo ficaram amigas dela. E Mulambo estava só com a roupa do corpo. É claro que aquele vestido logo ficou sujo e tinha que lavar. Mas ela ia vestir o quê? Bom, eram ciganos. Emprestaram para ela e, na verdade, a presentearam com roupas ciganas. Então você tem daqui a pouco Maria Mulambo com uma saia toda de babados, coloridos, tá? Não é preto e vermelho, não. Coloridos, um cinto de moedinhas que fazia barulho, aquela camisetinha, né? Aquela blusinha, né? Com as mangas bufantes das ciganas, o espartilho de couro e um baralho de tarô na mão. Por quê? Ciganos ganham dinheiro com tudo, inclusive com a espiritualidade. E a Mulambo, ela queria ser participativa. Ela não queria só que sustentassem ela pela viagem. Porque essa viagem, se eles viessem só andando direto, acho que 2 semanas chegavam. Mas como eles iam parando de aldeia em aldeia, comercializando, se apresentando, lendo a sorte, essa viagem vai levar ali por média de 3 a 4 meses, tá? Um tempo longo. Ela aprendeu a jogar cartas, porque ela queria ganhar dinheiro também. E ensinaram, as moças a ensinaram. Aprendeu as cartas, aprendeu a leitura de mãos. Mulambo tem a cabeça muito boa, ela aprende muito rápido. E aprendeu vários costumes ciganos. Logo, quem olhava para ela achava que ela era cigana. Porque ela estava com o comportamento e a indumentária cigana. E vai festejando. Ela arranja uma amiga, né, cigana Dolores. Tem uma cigana que é Maria Estela, que também vira amiga dela. Arranja briga com outros ciganos de outros acampamentos que não aceitam, né? Vem ela ali entre aqueles e não aceitam. Logo mais, ela está no cabaré dela. Só que quando ela chega, as moças ficam muito surpresas. As moças do cabaré. Porque o Mulambo, de repente, numa noite, entra pela porta, o véu na cabeça, a roupa toda de cigana, chega e diz: boa noite, pessoal, voltei. E sobe as escadas pro quarto dela como se fosse normal ela estar daquele jeito. Os ciganos lá fora, porque ela tinha prometido dar presentes a eles. Ela era muito rica, né? Ela vai no quarto dela, pega moedas de ouro, pega vestidos que ela tinha muito bonitos, o armário dela era cheio de roupas, né? Presenteia suas amigas, dá dinheiro a Pablo, não que ele precisava, mas era amizade, porque ele ajudou muito. Seria muito difícil ela sozinha. E além dele ter ajudado ela a descer até o Rio de Janeiro, ela foi muito feliz. E ela não foi para Salvador porque ela queria emoção na vida. Ela não foi para a França, mas emoção ela teve. Ela volta para o cabaré muito feliz e volta diferente, porque essa experiência que ela teve com os ciganos a tornou espiritualizada. Por quê? Mulambo, ela era uma feiticeira, uma bruxa. Fazer magia não significa ser espiritualizado. Fazer magia é se utilizar da energia. Ser espiritualizado é compreender essa energia, se comunicar com ela, fazer parte dela. Entende? Então, assim, pensa, um exemplo doido. Fazer magia é você mexer o caldeirão cheio de ervas lá dentro.
Ser espiritualizado é você entrar no caldeirão e se banhar com as ervas. Coisas diferentes, entende? As mesmas ervas, mas o seu comportamento, o seu ponto de vista muda tudo. E essa Mulambo, de repente, vai se tornar uma cafetina, mas ela já era, né? Mas com muita sabedoria. Ela se torna uma mulher sábia. Ela passa a viajar de vez em quando. Ela passa, de fato, a agregar mais conhecimento. Ela se torna oficialmente uma cartomante, porque ela já sabia ver a sorte de outras formas. Mas ela agora fazia mesa cigana, certo? E várias coisas. Então, no final, quem olhava para ela não via mais aquela Mulambo que todo mundo conhece. Via ela não toda de roxo ou toda de preto, via ela toda colorida, não com cores espalhafatosas, cores sóbrias, mas várias cores. Via ela usando maquiagem diferente. Mulambo ama maquiagem, tá? As filhas dela também. Mas antes era aquele batom muito vermelho e aquelas sombras muito coloridas. Não, agora era aquele lápis de olho, né? O cajal de carvão da época. Preto, assim, nos olhos. E uma cor mais clara de batom, mas a ênfase nos olhos, né? Ela tinha agora um apreço maior pelo ouro, não só pelas moedas que ela ganhava como dinheiro, mas ao se vestir, sabe? Os colares, os anéis. Antes não tinha tanto isso. Antes ela pensava muito mais no decote do vestido do que nas joias que iriam usar, mas ela entendeu que o ouro é minério. Os ciganos explicaram. O ouro é a riqueza da terra. Se você traz a riqueza da terra para o seu corpo, a terra entende que você merece mais e te dá mais. Por isso os ciganos sempre tinham ouro com eles. E ela vai criando um jeito de ser misto entre o que ela já era antes, a cafetina Mulambo tradicional, e essa Mulambo meio cigana que veio depois. Ela não ficou como ciganos percorrendo cidades, não. Ela viajava às vezes por prazer, para se divertir, né? Mas ela virou uma mulher diferente. A experiência a mudou. Porque ela também entendeu que ela sofria muito preconceito, ela sempre sofreu, mas ela entendeu que ela não era a única, que ela sofria preconceito por ser negra e por ser prostituta. Ela viu as mulheres ciganas ali, que tinham a pele um pouco mais escura, mas não eram negras, não eram descendentes de africanos. E não eram prostitutas, mas as mulheres ciganas sofriam tanto preconceito quanto ela, às vezes até mais. Podiam ser agredidas a qualquer momento, por isso estavam sempre prontas para se defender. Carregavam punhais, facas, sabiam se defender, eram ensinadas. Quando você vê uma pessoa que sabe se defender, é triste. Por quê? Porque se ela sabe, é porque ela já precisou, né? E ela viu aquilo, ela entendeu que as experiências dela enquanto mulher não eram únicas. Não era só ela, entende? Havia sofrimento, havia, mas não era só ela, a coitada, sofrendo. Não, havia sofrimento geral. E ela era mais uma naquele movimento, e ao entender que era mais uma, ela se integra com tudo. A cabeça dela muda, a forma de agir, de pensar, ela passa a tratar as moças do cabaré com mais gentileza, porque em vez de se ver como a cafetina, a grande, e as moças lá como inferiores, não, passa a ver todo mundo como igual. Então assim, ela virou outra mulher, sozinha. Ninguém veio e a tornou diferente. O que a tornou diferente foi a ousadia dela de ir viver a vida. Porque toda a chance que ela teve partiu dela, entende? Pablo convida, o francês convida. Ela diz sim ou não. Ela que diz. Ela que movimenta a própria vida e ela entendeu que tinha que ser assim. Então isso deu a ela o sentido. Ela ainda é Maria Mulambo. Mas como ela não é igual às outras Mulambos, ela é a Mulambo da estrada. Ela está no caminho de oposição. Não para afrontar as outras Mulambos, mas para ser fiel a si mesma. Entende? Esse é o caminho da Mulambo da estrada. As demais também são assim, tá? Tem até um exemplo que eu dou com a menina da estrada. Vocês sabem que eu falo muitas vezes da menina do cabaré, que é a que eu conheço mais. Mas tem essa menina da estrada que é o quê? Durante toda a vida dela, e ela não morreu jovem, tá? A maioria das meninas, das pombagiras meninas,
São moças que perderam a vida muito cedo e se eternizam na imagem de jovens. A menina da estrada, ela vai morrer de velha. Então, quando ela morreu, ela tinha aparência de idosa. Então, como é que ela tá na falange das meninas com uma imagem de menina? Não faz sentido, né? Faz. Por quê? Porque no mundo espiritual, ela vai conseguir se desprender de várias coisas, como se ela lavasse a própria alma. Durante a vida dela, ela foi uma feiticeira e ela não foi muito boa, sabe? Ela tinha muita raiva no coração. Ela vai, em vez de ser julgada pelos outros, assim, ela como se fosse para o mundo espiritual e fosse passar de fato por um julgamento, ela não aceita. Ela reconhece o que ela fez de errado e vai se mudando dentro de si, sabe? Ela vai se modificando por dentro, a alma dela. Cada vez que ela supera alguma coisa de ruim que ela fez, que ela se resolve, ela rejuvenesce um pouco. Quando ela se torna uma pessoa limpa dos erros, ela tem a imagem espiritual de uma menina. Então ela não é aquela menina que morreu no cabaré com 14 anos de idade e para sempre é uma menina. Não, nem do cabaré ela foi. Ela foi uma feiticeira que morreu de velha, porque sabia como manter a saúde, então ficou muito velha, mas a sua velhice te trouxe, na verdade, um acúmulo de ódio no coração, e quando ela perde esse ódio, ela remoça, rejuvenesce e se torna de novo menina. Olha que coisa interessante. Ela é uma menina, mas não como as outras, então ela é a menina da estrada. Ela está numa estrada diferente das outras, mas ela ainda é uma menina. Tem os mesmos poderes e os mesmos talentos, certo? É assim que funciona. Então, se você tem uma entidade, qual for o nome principal dela e ela é da estrada, compreenda. Vão te falar, por exemplo, se você for de Maria Padilha da Estrada, 7 saias da estrada. Vão te falar, por exemplo, as 7 saias todas são muito festeiras. É verdade. Mas se a sua é da estrada, aí pergunte para ela. Porque aquilo que todas as 7 saias fazem, com certeza a sua não faz. Ela tem outro caminho, mas ainda é uma 7 saias. Sabe? Ela ainda é o foco, ela ainda é aquela mulher. A maneira que ela age, a história que ela teve, pode destoar. E ela gosta disso, elas trazem, todas elas que são da estrada, trazem essa mensagem. Eu não estou no mesmo caminho que as minhas irmãs, mas elas são minhas irmãs. E eu estou no caminho, só não o mesmo caminho. Tá todo mundo percorrendo uma jornada, ela também, mas a estrada dela é outra. É assim que funciona. Entenderam? Espero que sim, tá? E me diz aí você conhece Mulambo da Estrada? Essa história que eu contei contempla uma, mas a outra, se quiserem eu trago de outras também, certo? Se você é de Mulambo da Estrada e a sua nunca contou essa história, pergunte para ela, porque ela vai te contar uma diferente. Quanto mais histórias, mais a gente se aproxima das entidades, porque a gente consegue amar aquilo que a gente entende. E ouvir uma história sobre a sua moça faz com que você a entenda e logo que você a ame, certo? Muito axé a todos e logo mais eu volto com mais informações.